Hoje eu vim falar sobre um tema também muito importante. Eu estava pensando esses dias e falando com uma amiga minha sobre isso. E sim, realmente as pessoas se sentem assim. Muitas pessoas, inclusive eu, me sinto assim. E eu vim falar, compartilhar aqui com vocês o que é que eu faço quando vem esse sentimento, quando eu me sinto assim e quando eu estou assim realmente. Então, eu vim compartilhar aqui algumas dicas práticas para vocês fazerem aí no dia a dia, tá certo? Para diminuir um pouco desse sentimento, né? Oi, meu nome é Dulce, sou mãe de Maria Clara e aqui no YouTube eu falo um pouco sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e maternidade, tá certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre se sentir sozinha, né? A solidão nos dias atuais e como lidar com ela e como diminuir ela, tá certo? Vamos lá para as dicas práticas, porque eu gosto de coisas práticas e não gosto de enrolar no assunto, né? Agora eu vou começar a pedir as coisas que eu quero aqui a vocês no início do vídeo e no final do vídeo também. Então, já vou lembrar vocês, se não for inscrito, por gentileza, por favor, se inscrever em meu canal se você gosta desses assuntos. Se apareceu aí pra você é porque provavelmente você está procurando ou o YouTube recomendou pra você, né? Então, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, curtir e deixar seu comentário aqui, se de alguma forma eu te ajudei, se você já passou por isso, se você passa, e o que você achou das dicas, tá certo? Vou começar falando assim, né? Às vezes é melhor estar se sentindo sozinha, né, do que estar mal acompanhado entre amigos, entre colegas, né? Isso não é muito melhor estar sozinha do que em má companhias, mas, né? Pessoas que não querem o seu bem, pessoas que fazem de tudo para te prejudicar. Então, às vezes é melhor sim estar sozinha, mas eu acredito, eu tenho certeza que há muita gente boa no mundo e que venham a acrescentar em sua vida e você também a somar na vida dessa pessoa, né? Então, pense inicialmente, né, que a solidão pode ser um livramento, né? Eu digo assim, solidão em relação à sua vida pessoal, seus relacionamentos amorosos, né? E eu acredito que essa dica vale para os dois, né? Tanto vida pessoal como profissional e como vida amorosa também. Então, é isso. Então, eu sempre tenho isso, né? De me sentir só. Eu tô falando hoje da questão sozinha, da questão de fisicamente estar sozinha, porque depois eu venho falar sobre esse vídeo aqui, sobre a questão de espiritualidade, mas hoje eu venho falar da solidão física, né, de você se sentir só realmente, assim, de não ter pessoas com você, de não ter pessoas, amigos, família, um relacionamento amoroso, não sei, mas você se sentir sozinha em relação a essas coisas, tá? O que acontece? Eu acredito que onde a gente está são coisas que a gente decidiu ontem ou no passado, né? Onde a gente está hoje. Então, são frutos de decisões passadas, né? E eu decidi empreender, né? Hoje eu tenho uma loja de semijoias online e como empreendedora, né? Todo mundo sabe que quem não tem sócio, quem não tem, que tá ali só, né, vai se sentir só, sim. Quem não tem meio que assim, por exemplo, no meu caso, eu não tenho funcionário, sou eu pra fazer tudo, né? Então aí eu vou me sentir só muitas vezes, por mais que minha família me ajude em várias coisas e tal. Mas a jornada empreendedora é assim, é você e você, né? Quando você não tem funcionários, né? É você e você e você e Deus. Então, muitas vezes eu me sinto só como empreendedora e eu sou só como empreendedora, né? E às vezes acontecem algumas coisas que me deixaram muito chateada, né? A questão de você ver ali que a pessoa é uma conhecida sua, gosta das coisas que você vende e não te apoiar assim, não comprar em sua mão. Esses dias eu tava até conversando com uma menina, comentei num post e a menina eu fui curtir o comentário dela e comentei também o comentário dela.
E aí ela foi, olhou meu perfil, curtiu um monte de coisa, me seguiu, eu segui de volta, a gente conversou e tudo mais. E a gente criou essa conexão, assim, né? De uma apoiar a outra. Tanto eu me interessei, sim, pelo produto que ela vende e ela pelo meu também. Então, assim, é bem legal. Aí você vê pessoas que você conhece e não te apoiam em relação, assim, não compram de você. Aí, às vezes, pessoas estranhas compram de você por indicação de alguém. E a pessoa que você acreditava que poderia ser uma potencial cliente não é. E eu acho que é muito melhor normalizar isso, tá? Não levar pro lado pessoal. A gente fica chateada inicialmente, mas assim, bola que segue, né? Vida que segue. Porque a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada, né? A gente só precisa persistir no nosso trabalho. Fiquei chateada assim, inicialmente, né? Com essa pessoa, que eu achava que era uma colega. Na verdade, são várias pessoas, né, que fazem isso. E eu acho que é normal, até uma dica de empreendedor para você. Se você é empreendedora ou se você quer ser empreendedora. Mas eu te digo assim, você pode conhecer muitas pessoas e essas pessoas se tornarem suas clientes, né? E é isso. Não levar para o lado pessoal, né? Mas acontece muito, muito, muito. E aí eu ficava com esse sentimento, né, de me sentir só. Falei, poxa, minha colega e tudo mais, não compre minha mão. Eu sempre apoio, eu sempre, quando alguém começa a empreender, eu sempre faço questão de comprar na mão da pessoa. Por mínimo que seja a minha compra, mas eu tô ali compartilhando, comprando, às vezes é uma coisa mínima, mas tô ali comprando, indicando, repostando e tudo mais, e a pessoa não faz nada pra você, né? E aí eu aprendi a não levar pro lado pessoal, né? Porque eu me sentia muito só em relação a isso. As pessoas próximas não estavam comprando comigo, como assim? Não sei se eu tô levando pra outro assunto já, mas é porque eu tô conversando aqui com vocês, tá? E agora, eu acho que a primeira dica é essa, né? Saber que, sim, você vai estar só, mas que a internet tá aí pra te ajudar em relação a isso, né? Acabei fugindo um pouquinho do assunto ali, conversando com vocês. Me empolguei, quis desabafar ali com vocês, mas eu posso trazer isso em um próximo vídeo, tá? Eu acho que eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu vou trazer sobre esse assunto. Mas vamos voltar ao assunto solidão e de se sentir só. O que você faz pra amenizar isso em sua vida? Mas sim, é importante você estar só em alguns momentos. Sim, é muito importante. Mas eu não vim falar dessa solidão, não. Eu vim falar da ruim. Você diminuir a solidão ruim. Então, o que é que eu faço, né? Porque assim, eu comecei a ver que eu tava fazendo algumas coisas erradas e fui descobrir que o autoconhecimento é muito importante e me aprofundo muito nesses assuntos em relação a autoconhecimento. E aí me deparei sozinha, né? Sem muitas pessoas com os mesmos gostos, a mesma procura que eu. E aí eu falei assim, é melhor estar só do que estar conversando, perdendo tempo com pessoas que não querem a mesma coisa que eu. E aí eu venho aqui pro YouTube, né? Onde é uma comunidade de pessoas que procuram a mesma coisa, né? O mesmo assunto, né? Podem, né, estar procurando o mesmo assunto e tudo mais. E aí a gente começa a conhecer pessoas através da internet. E olha que legal, né? Porque assim, você vê que presencialmente você ainda, né? Não tem tantas pessoas com as mesmas intenções que a sua, mas que a internet é praticamente infinita a quantidade de pessoas que você pode conhecer, que queiram a mesma coisa que você. Nossa Senhora, é muito grande a chance de ter, né? Pessoas, é impossível não ter. É sempre possível ter. Sempre possível ter pessoas com o mesmo gosto que você, com os mesmos interesses que você, com histórias parecidas com a sua, que se identifiquem com você, que vocês possam trocar ideias, que vocês possam trocar dicas, dicas de tudo. Então, assim, é um mundo sem fim. Então, eu tenho usado muito a internet para o lado bom, para o meu lado de crescimento pessoal e profissional também. Então, assim, eu já comecei a entrar em grupos, a gente fala em grupos, eu vou participar de uma entrevista semana que vem, vai aparecer aqui no YouTube pra vocês. Eu não queria falar, mas já falei. E
E é isso, a gente consegue criar uma comunidade bem legal, assim, um apoiar o outro, né? Então, eu tenho certeza que a internet foi uma das coisas, né, que eu usei a meu favor para não me sentir tão só. Porque, já falei aqui, volto a falar, que na minha cidade é uma cidade pequena no interior da Bahia, então a chance de eu conhecer mais pessoas que queiram a mesma coisa que eu são poucas chances. E eu não digo isso com um tom de superioridade, não, pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, questão de gosto mesmo, sabe? Então, e também eu tenho algumas pessoas aqui, sim, com os mesmos gostos que o meu. A gente conversa pelo WhatsApp e tudo mais, mas acaba não tendo aquele contato pessoal por conta da correria, por conta de que cada um tem sua família, seu marido, né, e tal, família, trabalho, marido, e acaba assim, com um tempo bem mais restrito e incompatibilidade de horário. E aí o que eu acabo ficando sozinha. É tanto que final de semana passada eu poderia sair, poderia ir para algum lugar, mas eu não tinha com quem sair. Poderia sair sozinha? Poderia, né? Era até legal. Só que aí eu fiquei com preguiça e tudo mais e resolvi ficar em casa sozinha. No domingo só que eu saí, eu queria até gravar aqui pra vocês que eu fiz um passeio bem legal com algumas pessoas da minha família. Então é isso, acabou batendo o horário, né? Mas eu vejo que a cada final de semana que minha filha vai, eu fico sozinha. Por conta disso, né? E acabo não viajando, porque no momento eu não posso. Tenho muitas colegas que moram fora, mas graças a Deus, né? Eu tenho um WhatsApp e internet e consigo conversar com elas e tudo mais. A gente falar um pouquinho sobre a vida, né? Desabafar. Eu tenho muitas amigas que têm o mesmo propósito que eu, mesmo gosto e tudo mais, e isso é bom, né? Porque não existiria amizade se não fosse isso, mesmo gosto, né? Então é isso, o que tem me confortado é saber que eu posso contar com essas pessoas, né? Através da internet. Porque se fosse para ser presencialmente, seria quase que as chances mínimas, né? De não me sentir só. Mas sim, eu ainda sinto falta da pessoa presencial. Pra gente sair e tudo mais. Porque eu acho que é importante você ter seu momento sozinha, tanto em casa como sair sozinha e tudo mais, mas eu acho que isso não pode ser uma questão, um gosto 100%, né, de você ser só assim. Não, eu sou do contrário, eu acho que tem que ter um meio termo aí das coisas. E é isso, o que tem me confortado é saber que eu tenho minhas amigas aqui na internet. Porque se não fosse isso, tava meio feio pro meu lado. E eu acho que é isso, minha dica pra você não se sentir só, né? Você fazer amigos que queiram a mesma coisa que você, nem que seja virtualmente. E é isso. E lembre-se, né? Lembre-se que sempre que a solidão pode ser até um livramento para você. Por quê que eu pensei isso agora, nem tinha anotado aqui para poder falar. Mas a sua solidão pode ser um livramento, né? Porque imagina só você estar em lugares que só te fazem mal, que te deixam com a energia lá embaixo, que não te acrescentam em nada, só te fazem ter sentimentos negativos. Eu acho que você precisa estar com pessoas boas, sim, né, que te acrescente algo bom em sua vida. E se você tá vendo, percebendo ali que aquela situação não tá boa, faça do limão a limonada e saia daquela situação, pelo amor de Deus, o quanto antes você perder
quanto menos tempo você perder tempo em lugares errados, melhor, né? E que aquilo ali seja uma lição para você, né? Você tenha aprendido com aquela lição ali de você estar no lugar errado e saber sair do lugar errado, né? Ter coragem de sair do lugar errado. Porque eu tenho isso também, às vezes não tinha a coragem de sair daquele lugar que eu estava e que estava me fazendo mal. Mas hoje, graças a Deus, eu me libertei desse pensamento, dessas limitações que eu tinha, né? E isso eu consegui através do autoconhecimento. E lembrando que o autoconhecimento é uma coisa que você vai levar para o resto de sua vida. Sempre pode te trazer coisas boas. Sempre não. Sempre te traz coisas boas. Conhecer a você mesma, né? Então, acredito que seja isso, né? Contei um pouquinho aqui, desabafei com vocês. Então, no vídeo de hoje vai ser esse. O vídeo de hoje vai ser esse. Se você gostou desse vídeo, espero que você curta, se inscreva e comente aqui, tá certo?